Obrigada. Bom dia a todos, pessoal. Primeiramente, eu gostaria de agradecer aí a presença de todos no canal da A7, no link do YouTube. E gostaria, na verdade, de agradecer aos palestrantes de hoje. A gente está muito feliz com a realização desse evento. É um evento sobre os aspectos financeiros, tributários e monetários da Covid-19, agora nesse período de crise, e posteriormente também uma luz aí no que há de se esperar depois que tudo isso tiver passado, e assim esperamos. Então, primeiramente, eu gostaria de agradecer ao meu querido professor José Maria Ruda de Andrade, foi meu professor da USP, é uma honra recebê-lo aqui, e também aos nossos queridos professores Márcio Roland e Leonardo Alvim. Nós vamos começar, então, com o professor Márcio Roland, que ele é coordenador de pós-graduação da FGV e ex-secretário de Política Econômica. Nós vamos ter uma metodologia aqui de 15 minutos para cada palestrante e depois a gente vai seguir os debates. Então, com a palavra, o professor Márcio Roland. E aí eu gostaria, inclusive, de agradecer, professor, os nossos apoiadores, né, que é a ITB, é o Instituto de Direito Tributário da Bahia, a Atrial, que é a Associação de Direito Tributário de Alagoas, e a Escola da AGU, que também nos apoia nesse evento. Obrigada, professor Márcio. Bom dia. Bom dia, Suzana, bom dia a todos. Em primeiro lugar, cumprimentá-los, agradecer o convite. É muito bacana estar aqui conversando com vocês. Creio eu que eu sou talvez o único economista aqui, ou pelo menos aquele que acredita que é economista, né? E me foi dada a tarefa de fazer uma avaliação mais geral do cenário da economia e um pouco das medidas econômicas, né, tributária, creditícia e a situação fiscal. Então eu vou começar basicamente nesse meu tempo, pelo cenário da conjuntura macroeconômica, né? Eu acho que todos estão bem cientes de que o surto do coronavírus, além do grave problema de saúde pública, traz severas consequências para a atividade econômica, sabido de todos. O problema até agora é que a gente tem pouca informação sobre o ano, né? E sobre poucos dados para fazer um cenário mais claro, mais nítido, mas sabemos que o surto do coronavírus é deflacionista e recessivo, tá? Ou seja, ele não só vai provocar um achatamento muito forte nas taxas de inflação no Brasil nesse período, já tem analistas prevendo inflação abaixo de 2%, ou seja, abaixo inclusive do piso da meta de inflação do Banco Central. O Banco Central tem metas de inflação entre piso e teto, então ficaria abaixo do piso, o que vai forçar o Banco Central a mais reduções nas taxas de juros e provavelmente isso pode implicar em mais estímulos monetários para tentar reanimar a economia. No lado do crescimento econômico, com pouca informação que a gente tem, nós praticamente iniciamos o segundo trimestre há um mês e meio, né? Estamos aí já fechando o segundo mês, o segundo trimestre, então não tem informações adequadas, mas nós já estamos prevendo aí previsões dos economistas de derretimento da economia entre menos 4,7%, menos 7%, 8%, 9% esse ano em queda do PIB. O governo federal trabalha com uma projeção de menos 4,7%, o FMI já opera há um tempo com uma projeção de menos 5,3%, mas essas revisões têm sido para baixo, para pior. Né? O mercado de trabalho que estava já fragilizado antes do surto do coronavírus, com a taxa de desemprego muito alta, né? Em torno de 11%, 12%, deve destacar aí essa taxa de crescimento, deve se elevar bastante, essa taxa de desemprego deve se elevar bastante para ordem de acima de 15% de taxa de desemprego no Brasil. Nós estamos vivendo uma situação muito, muito atípica, tá?
sempre importante destacar e repetir que os efeitos econômicos do surto da Covid-19 na economia não são mapeados na história, não são mapeados na história econômica recente, não são mapeados no livro Texto de Macroeconomia. Ou seja, é muito difícil fazermos uma avaliação de cenários dente de um ciclo de saúde pública, algo ímpar na história econômica. Bom, o que nós temos de reações econômicas em termos de políticas tributárias, fiscais, de políticas monetária e creditícia nesse ambiente, tá? No mundo, a reação foi muito forte, foi sem precedente. Para se ter uma ideia, a escala de estímulos monetários e fiscais nas economias avançadas é bem superior àquela escala implementada, aquelas medidas implementadas logo após o estouro da crise de 2008, a crise financeira internacional que abalou o centro das economias financeiras, o centro do capitalismo nos Estados Unidos, na Europa, comprometeu severamente a confiança dos investidores, jogou a economia para baixo. Mas o grau de recessão previsto pela Covid-19 é muito superior. Daí, as reações das autoridades econômicas nesses países têm sido também muito superiores. Para se ter uma ideia, os Estados Unidos já injetaram aí aproximadamente, depende da forma e da ordem como se calcula, algo perto de 10% do PIB de injeções na economia. A Europa tem países injetando 5, 7, 8, 9% do PIB na economia. E no Brasil? Tá? No Brasil, nós temos um conjunto de medidas que vem sendo anunciada de forma distribuída no tempo, de forma, digamos, um pouco lenta, eu diria. Só para datar um pouco, essa crise de saúde pública entrou pelo mundo em janeiro, logo no início de janeiro, de final de dezembro para início de janeiro já estava documentado. No Brasil, a gente pode dizer que o primeiro caso foi de final de fevereiro, e os mercados financeiros já se abalam aqui justamente nesse período. O governo começa a anunciar medidas, seja na ordem de medidas para problemas, dar um pouco de segurança de renda às famílias vulneráveis, seja objetivando tentar salvar um pouco os pequenos negócios, já digamos em março, abril, de forma muito lenta e, eu diria, desarticulada. Tá? Entre as medidas anunciadas até agora, e vocês podem elaborar melhor isso, mas a gente tem medidas de antecipação de despesa, portanto, não tem um impulso fiscal adicional, não é uma despesa adicional sobre o orçamento, o governo está apenas trazendo parcelas de 13º ou de benefícios para agora, o que pagaria no segundo semestre, tá? Está dentro do orçamento do ano. Você tem adiamento de pagamento de receitas, tá? Tributárias e não tributárias, diferimento do FGTS, medidas para o Supersimples, medidas de postergação do PiscoFins e contribuição patronal por 2 meses. Então, essas medidas são medidas de diferimento, portanto, também não trazem impulso fiscal no ano calendário. No ano fiscal calendário, traz, obviamente, um buraco fiscal num período, mas depois o governo receberia teoricamente de volta, especialmente se a economia tiver algum ânimo e o governo puder arrecadar alguma coisa. Né? Tem medidas
de remanejamento de despesas, né, que foram anunciadas. Esses remanejamentos de recursos também não significa uma nova alocação de recursos, tá? E tem medidas de crédito, que podemos aí, o professor Zé Maria é o nosso grande especialista nisso, podemos avaliar o quanto isso significa em termos de subsídio creditício e financeiro, tá? E essas medidas de crédito, até agora, praticamente não surtiram efeito. Tá? O governo anunciou uma delas, que é um financiamento para a folha de salários, um anúncio de uma medida de um total de 40 bilhões de reais. Eu não vou entrar em detalhes de cada medida dessa, eu não tenho tempo para isso, só estou desenhando ideias gerais. E ela tinha como objetivo que a empresa captasse um recurso, tomasse emprestado para financiar a folha de salário, tá? Especialmente para empresas de 300 que têm faturamento anual de 360 mil a 10 milhões de reais. Estou dizendo pequenos negócios, tá? Mas sem compromisso de demitir, pelo menos naquele tempo que tem o pagamento da folha. O grande problema é que você não pode direcionar um recurso para capital de giro de empresa. Este foi um aprendizado do governo. Tá? Eu não sei por que não se sabia disso. Tá? Isso é um aprendizado muito básico. Num ambiente como esse, a empresa precisa de dinheiro para capital de giro. Se ela vai usar para folha de salários, ou se ela vai usar para pagar um fornecedor que ela está devendo, ou fazer um remanejamento de recursos internos para poder sobreviver minimamente, pagar o aluguel, pagar a luz, a água, o que for, tá? Isso é um problema dela. Então, a linha de crédito deveria ser de capital de giro com liberdade para a empresa utilizar o recurso. Tá? Agora, o grave problema é que, além de tudo isso, as exigências do sistema bancário cresceram nesse período. Cresceram em parte por conta da própria forma de funcionamento do sistema bancário. Né? Do lado dos bancos, se você olha um cenário econômico como esse que eu acabei de desenhar, de aumento do desemprego, de dificuldade de crescimento, de recessão econômica que pode se prolongar para o ano que vem, obviamente eu vou reduzir a oferta de crédito porque eu não quero contratar inadimplentes. Tá? E eu vou exigir ainda mais, e ainda mais de quem tomar recursos. Na teoria econômica, a gente costuma dizer que nesse ambiente a gente faz a seleção adversa, né? A gente sempre seleciona os piores tomadores de recursos. E os bancos, cientes disso, aumentam a provisão para crédito duvidoso, reduz a oferta de crédito na hora que tem que aumentar a oferta de crédito. Tá? E certamente esse negócio não vai andar sem garantias do Tesouro Nacional. Tá? Vou dar um exemplo de uma outra medida de monetária e creditícia que o governo anunciou e que também já estava afadada ao fracasso, tá? Que é a liberação de depósito compulsório, também anunciada com pompa. Da mesma forma que a medida de financiamento para folha de salários foi anunciada com pompa, com a presença do presidente do Banco Central, a presença do presidente do BNDES e do próprio presidente da República, a liberação de depósito compulsório na ordem de 1,3 trilhões de reais para melhorar a provisão de liquidez dos bancos também foi anunciada com muita pompa. Tá? E da mesma forma, nós sabemos que dar recursos para bancos não significa dar recursos para empresas. Tá? O dinheiro não necessariamente chega na ponta. O nosso grave problema neste momento na administração econômica do surto do coronavírus é que os recursos não estão chegando para as empresas, para os CNPJs. Tá? Todos nós sabemos da outra medida anunciada pelo governo, que é o auxílio emergencial, que ele anunciou como de R$200, o Congresso majorou esses recursos e nós estamos discutindo agora, é um recurso difícil de definir o tamanho do impacto fiscal, depende da quantidade de beneficiários a serem cadastrados, mas a gente está falando de um impacto fiscal na ordem de 100 bilhões de reais aproximadamente para o ano, aí sim é dinheiro novo, para um PIB de 7 trilhões, então a gente está falando de algo um pouco superior a 1,5% do PIB de impacto fiscal adicional. Né? E o que está se colocando agora é a necessidade de renovar esse recurso para mais 3 meses.
Tá? Pelo menos mais 3 meses, até porque essa crise vai se prolongar para o resto do segundo semestre. Tá? Esses vulneráveis, esses trabalhadores autônomos, que, né, em geral, eles não vão ter capacidade de arrumar emprego e renda ao longo do próximo semestre. O governo provavelmente teria que renovar esses recursos ou esse benefício, esse auxílio emergencial a R$ 600 por mais 3 meses. O ministro da Economia já fala em utilizar aí esse benefício, expandi-lo, mas a R$ 200, que é o que ele tinha de compromisso, que não vai resolver, em hipótese alguma, a necessidade de recurso dessas famílias. Traduzindo, o governo tem adiado bastante essa situação de benefícios tributários e de dar benefícios sociais, até porque ele aposta muito na volta da atividade econômica, ele aposta muito no fim do isolamento social. Então, ele está apostando nisso, e não nos problemas, nas consequências econômicas do surto do coronavírus sobre CNPJs e CPFs, né, sobre empresas e famílias. Ele não está apostando nisso. Agora, do outro lado, só um problema para se colocar aqui na mesa para os senhores, a situação fiscal vai ser muito séria do Brasil. Tá? E ela é muito séria, eu estou indo para os minutos final pelo cronômetro aqui, tá? Ela é muito séria porque já se abriu um rombo fiscal gigante esse ano. Só para posicioná-los, esse rombo fiscal ele não é causado exclusivamente por aumento de despesas para financiar as consequências do surto do coronavírus. Tá? Ele é uma combinação de vários fatores. O primeiro, nós já tínhamos contratado um déficit primário, que é essa diferença entre o que o governo arrecada e o que o governo gasta, na ordem de 1,6%, 1,7% do PIB. Isso já era o déficit previsto para esse ano. Tá? Nós temos uma frustração de arrecadação causado por problema de crescimento, ou seja, se a economia contrai aí 6%, 7% ao ano, considerando uma certa tradicional, mas não tão válida, elasticidade renda de arrecadação de 1 a 1,2, a arrecadação brasileira vai cair nessa proporção para mais em termos reais. Tá? A gente está falando de uma frustração de arrecadação que pode chegar a 400 bilhões de reais causada pelo ciclo econômico. Tá? E nós temos aí esse impulso fiscal adicional de despesas para a saúde pública, para auxílio emergencial e algum subsídio creditício dessa linha de crédito frustrada do governo para financiamento de pequenas empresas. Então, a gente está falando de 200, 250 bilhões de reais adicional, o que é muito pouco perto do tamanho e da gravidade do problema. Tá? Portanto, a gente está falando de um rombo fiscal primário na ordem de 700, 650, 700 bilhões de reais para esse ano, que dá 9, 10% do PIB. Sairia de 1,7% para 9, 10% do PIB. Isso desloca a dívida pública numa proporção muito parecida. Tá? Então, a dívida pública que estava em 76% do PIB vai para 86%, 88%, 90% do PIB até o final do ano. Tá? E como o crescimento vai vir muito fraco, a frustração de arrecadação persistirá e as despesas previdenciárias, de folha de salário, em geral, continuarão crescendo as usual no Brasil, nós vamos ter aí um ciclo de muitas dificuldades fiscais que persistirá pelo menos até 2022, 2023. Muito provavelmente o Brasil terá muita dificuldade de ter novamente resultado primário antes das eleições de 2022. Muito provavelmente a dívida pública, que a gente chama dívida bruta do governo geral, em percentual do PIB, deveria ficar na ordem de 90% a 110% do PIB neste período de tempo. Traduzindo, o Brasil vai ter uma restrição fiscal muito severa e ainda não resolveu o problema de como salvar empresas, de como salvar empregos. Nós ainda vamos precisar de mais estímulos fiscais, de expansão do auxílio emergencial em R$ 600, que é o que eu insisto que deveria ser, por pelo menos mais 3 meses, e deveremos ter
medidas, deveríamos ter medidas de financiamento, de capital de giro para as empresas, independente do tamanho das empresas, com garantias do Tesouro Nacional, o que não foi adequadamente anunciado até agora. Traduzindo, ainda tem o que eu tenho dito, nós estamos no meio da guerra, as munições estão acabando e os soldados estão brigando entre si, tá? Do mesmo time, do mesmo exército. Essa é a situação que a gente está vivendo neste momento. Agora, só uma frase final, é que alguém diria, então se a restrição fiscal é tão severa, o governo deveria se recuar e não fazer nenhum estímulo. Aí que está o problema. Nesta situação, se ele fizer isso, ele prolonga e agrava ainda mais o quadro recessivo. Parece contraditório, mas é melhor gastar bem mais agora para acelerar a retomada da economia ou que ela venha um pouco mais rápido, daí a capacidade de recuperação da arrecadação venha logo, as pessoas voltem a arrumar emprego e não precisa de benefícios sociais na forma de auxílio emergencial. O governo está adiando isso e com isso está prolongando o quadro recessivo brasileiro. Esse é o cenário que a gente tem neste momento. Eu espero não ter sido tão pessimista. Muito obrigado a todos. Professor Márcio Roland, que aula tivemos de política macroeconômica aqui hoje, hein? Realmente o cenário é bastante pessimista, né? Voltando aí na sua fala que lá em 2022 a gente tem grandes problemas com a economia ainda. Se nada for resolvido até lá, a gente está realmente num cenário pessimista. Mas esperamos que as medidas, inclusive algumas que você propôs, sejam efetivamente implementadas. Agradecendo mais uma vez pela participação do professor Márcio Roland, e voltaremos a ele logo em seguida, depois nos debates. Gostaria de agradecer ao meu querido professor da USP, José Maria Arruda de Andrade. Foi uma honra tê-lo presente como um dos demais palestrantes. O professor José Maria é professor da USP, livre docente e doutor pela USP. Vai nos brindar aí também com seus conhecimentos. Professor José Maria. Muito bem, bom dia a todas, todos. Prazer estar aqui, estou entre amigos. Professor Márcio Roland, obrigado pela aula. Leonardo Alvim, prazer em revê-lo, meu amigo. Suzana, que bom te ver tão bem, com um rosto tão bom. Obrigado pelo convite. Em sua pessoa, eu agradeço a todos os apoiadores e a Associação de Estudos Tributários de Santa Catarina. Vamos lá ao nosso tema, né? Gustavo Amorim também, que nos acompanha. Muito obrigado. Foi ótimo, né, começarmos com essa visão econômica do que temos, do que está acontecendo e das projeções, né? Aprendo com o Márcio Roland e tenho escutado também de grandes economistas que essa crise é única, né? O desafio dessa crise é único em termos da nossa história das economias e também brasileira. Então, a recuperação não vai ser fácil. Aqui eu gostaria de chamar a atenção para alguns pontos, né, iniciais, né, já que eu pretendo falar um pouco mais do aspecto tributário e fiscal. Primeiro, num momento como esse, né, nós precisamos do Estado. Pronto, a centralidade é do Estado, a agenda tem que ser do Estado, é o Estado que vai ser o ator principal para colocar o mercado para reagir à crise, né? Segundo, nessa centralidade do Estado, né, o papel do governo federal é de liderança. Tem que ser, nesse sentido que eu digo, né, tem que ser de liderança. Né, tem que, pelo governo federal que você tem ali, que deve ter a liderança desse projeto. E temos essa necessidade de alguma forma, de recuperar, de tornar menos agudo esse vale do fenômeno cíclico, dessa crise, né? E acaba que sendo os recursos que nós conhecemos são aqueles de natureza econômica, são de natureza notadamente fiscal. Né? Você tem que proteger o emprego e o investimento. Né? Você tem que combater a crise reforçando a demanda efetiva, que é esse potencial que a sociedade tem de consumo e de investimento. Não é? E nesse combate de reforço a esse potencial de consumo e de investimento, que em termos keynesianos nós chamamos de demanda efetiva, você tem desde dados muito objetivos e até
aqueles baseados em incerteza dos julgamentos subjetivos das pessoas, né? Então, daí que não basta só alocar recursos financeiros para investimento, para manutenção do emprego, como esses sinais têm que ser muito claros, né? Eles têm que ser rápidos, eles têm que ser claros, objetivos. As pessoas, os agentes econômicos precisam saber que alguma coisa está sendo feita, né? E aí o negacionismo, as brigas, isso que o Márcio chamou aqui de o exército brigando entre si, torna a crise mais aguda naquilo que ela tem de psicológico, que é algo que o Keynes trouxe para a gente na literatura econômica, que é o fenômeno da incerteza, né, da incerteza dos juízos. Muito bem, sabendo que nós temos que proteger o emprego, o balanço que a gente consegue fazer até agora da atuação do Estado parece ser, ainda hoje, muito tímida, né, uma atuação tímida no seu tempo e no seu volume. A resposta rápida do governo, mas muito rápida, foi o decreto de calamidade pública, porque aqui não teve nenhuma discussão sobre negacionismo, sobre remédio, nem nada, já sabia-se que não se entregaria resultado fiscal. Então, o decreto foi rápido e essa liberação dos recursos dos depósitos compulsórios a título de melhorar a liquidez de provisão para os bancos, de 1,2, 1,3 trilhões. Isso foi rápido também, e algum ajuste de natureza trabalhista. De resto, tudo ficou lento, né? No aspecto tributário, a ajuda de suspensão de pagamento de tributo, mero diferimento, ela, se você pensa no dia 1 da crise, ela pode até parecer interessante, né? Mas ela veio já num contexto que já sabíamos que a coisa seria muito séria, e era pouco. Né? Você suspender por 2, 3 meses o pagamento de um tributo, e daqui a 3 meses você tem que pagar o tributo do mês mais aquele suspenso, não ajuda. Não é? É muito pouco. Prorrogação de CND é ótimo, tem que ter mesmo. Não é? Nós vivemos uma época diferente, então esses mecanismos das obrigações acessórias, tudo isso aí é o começo, mas é pouco. Não é? As pessoas estão discutindo ainda como recuperar o aumento da dívida pública. As pessoas só querem discutir agora isso, né? Vamos chegar a 100% da dívida pública, 100% do PIB, etc. Já estão querendo discutir aumento tributário para enfrentar a crise fiscal. Temos que separar o curtíssimo prazo, que é essa intervenção agora, enquanto perdura a crise sanitária, a crise de saúde pública. Então, aqui você tem que separar o curtíssimo prazo do resto. Os mecanismos são outros, e não é agora a hora de discutir como você vai... Essa solução da crise, do aumento da dívida pública, não vai se fazer em 6 meses, nem no ano que vem. Né? Vai ter que ser uma trajetória um pouco... O Márcio saberia dizer muito mais sobre isso do que eu, mas isso vai precisar mesmo de tempo, de planejamento. Agora não, agora é o imediato. Né? E situações como essa... Não existe outra agenda, não existe outro remédio no curtíssimo prazo, que é gastar. Né? Os recursos fiscais precisam ser alocados para a proteção do emprego, para a proteção da capacidade mínima de consumo das pessoas que estão empregadas ou não empregadas, das pessoas que estão em condição abaixo do que se espera, né? E alguma coisa para investimento. Né? Então, tentando ser bem assertivo assim, em relação a esses instrumentos. Né? Alguma coisa tem sido feita em termos de fiscais, né? A própria emenda constitucional número 106 prepara o terreno, flexibilizando a regra de ouro, abrindo um pouco a atuação do Banco Central. Não vou entrar aqui no mérito do artigo 7º dessa emenda constitucional, se o melhor caminho seria essa possibilidade do Banco Central comprar títulos de empresas. Né? Mas o fato é que houve essa preocupação, e o artigo 3º, né, que tira das regras aí, torna mais fácil alocar recursos ou abrir mão de recursos, né, benefícios tributários, num momento como esse, desde que seja no horizonte temporal restrito à crise, né, e que não seja permanente, portanto, então você consegue mais agilidade. Quer dizer, a emenda constitucional prepara esse terreno. E ainda tem um projeto de lei 39 que
que também trata aí da relação, sobretudo, governo federal e os estados. Né? Em termos, a parte fiscal disso, né, a leitura fiscal que eu faço, né, e claro que eu não estou sozinho, é da necessidade do Estado mesmo de gastar. Ele precisa gastar agora e depois discutir a recuperação. Né? Isso vale também para a parte tributária. Né? Pode parecer que tem o Estado aqui não é banco. Né? Então pode parecer que tem um trade-off aqui, uma decisão meio difícil entre tentar cobrar alguma coisa das empresas agora e não apostar que elas sobreviverão, então tentar ser conservador. Mas o Estado aqui não é banco. Não é? Ele tem que apostar que vai abrir um pouco mão de tributação agora para tentar salvar. Não é? Se ele não fizer nada agora, não tem fato gerador no futuro. Não vai ter empresa oferindo receita para se cobrar PIS e COFINS. Não é? Então, o raciocínio é outro, a lógica não é arrecadatória. Todas as discussões de aumento de tributo, de reformas parciais tributárias são péssimas, né? Porque é aquilo que se fala, né? A sabedoria popular nos ensina a não fazer compra de supermercado quando estamos famintos, né? Então, não adianta, tudo que você escuta em todos os comentários, chats e lives, etc., é imposto sobre grande fortuna, tributação de dividendos, fim da possibilidade de dedução do imposto de renda, de saúde e educação. As pessoas estão antevendo a crise e querem resolver com aumento tributário. E o momento não é esse, o momento é colocar dinheiro no mercado e garantir que o pouco dinheiro que existe no mercado não vá para o governo na forma tributária. Esse é o curtíssimo prazo. Tá? Então, essa é um pouco a receita fiscal, né? É gastar. Se vai ter, em termos monetários, alguma atuação do Banco Central junto com o Tesouro, isso é uma polêmica entre economistas, eu fico provocando alguns economistas para aprender com eles, né? Temos aí algumas experiências de 2008, 2009, enfim, de alocação da parte da dívida entre Tesouro e Banco. Né? Vou deixar isso para um segundo momento. E de instrumentos tributários, eu vou listar aqui algumas medidas que eu acho que seriam importantes no curtíssimo prazo em matéria tributária. Né? Vou começar por aquelas que eu também tenho escutado vários tributaristas, então não seria novidade aqui entre nós. Né? A primeira, né? A tensão com o IOF crédito, né, ele foi diminuído, tem que prorrogar mesmo. Eu ouvi falar agora que o governo espera prorrogar isso, mas eu não posso agora querer onerar, tentar arrecadar com a tomada de crédito. Né? Seria realmente algo contraproducente. Fim da compensação da trava dos 30, tem empresas que estão girando, que ainda têm lucro, né? Então, aquela limitação da compensação a 30% dos prejuízos acumulados precisaria ser revista, suspensa por esse momento, ou seja, tudo aquilo que não envolve o dinheiro, o Estado necessariamente, o Estado injetar dinheiro, ou melhor, devolver crédito em dinheiro, mas que permite o aproveitamento temporal dos créditos, precisa ser privilegiado. Então, entra aqui a possibilidade de transferência de créditos acumulados. Quantas empresas acumulam créditos de PIS e COFINS? Deveria haver uma forma de monetizar isso entre os agentes do mercado, sem passar pelo Tesouro entregando o cheque. PIS, COFINS, isso deveria ser replicado por estados, uma autorização para que os estados fizessem isso também no ICMS. A diminuição de contribuição previdenciária patronal. Aqui, coloco aqui uma contribuição um pouco mais pessoal, né? Acredito que a redução de arrecadação, ou seja, as renúncias tributárias, né, notadamente essas que são mais fortes, que é a folha de pagamento, precisam ser também costuradas de forma inteligente, ou seja, se a ideia é preservar emprego, eu preciso criar regimes de benefício tributário que sejam voluntários, com contrapartidas. Né? Então, talvez a folha de pagamentos possa até ter alguma redução de alguns meses enquanto perdura a calamidade em pontos percentuais, mas eu também poderia estimular aqueles que conseguem manter um nível de empregabilidade, por exemplo, a 80% e talvez até graduado, né? Que esses tenham até uma redução menor
atendida a contrapartida de manutenção desses postos. Aí sim, porque daí eu estou falando da relação fisco-agente econômico, eu não estou falando daquilo que o Márcio referia, que é o crédito banco-empresa, né? Então, essa seria destinada especificamente à manutenção do nível de empregabilidade, uma redução condicionada. A empresa consegue manter empregados, então ela vai pagar menos naqueles meses. Isso seria importante. Agora, uma questão, uma reflexão mais própria, né, minha, temos que rever todas as contribuições especiais, como contribuições de intervenção no domínio econômico. Como nós estamos falando de curtíssimo prazo, né, é hora de rever todas aquelas contribuições que geralmente incidem sobre a receita operacional da empresa, mas que muitas vezes acabam sendo indiretamente repassadas sobre o preço. Vamos lá, a atividade de telecomunicações, você tem empresas de telecomunicações contribuindo para o fundo que vai financiar o cinema nacional. Né? Veja, a cultura é importantíssima. Nós estamos falando de 5, 6 meses. Né? Essas CIDs todas, que acabam sendo componentes, às vezes até de tarifa de serviços que nós consumimos, plano de saúde, telecomunicações, elas precisariam ser suspensas. Porque a finalidade agora deixa de ser prioritária. Estou falando de meses. 2, porque é muito comum nos fundos que essas contribuições financiam, né, o pouco uso desses valores. Tá? Na Condecine, recentemente, eu li um artigo que teve acesso aos números por meio da Lei de Acesso à Informação. Né? Pouquíssimo dos valores da Condecine estão sendo destinados a projetos. Esses valores acabam fazendo ali resultado fiscal, não são gastos, né? E quando são gastos, muitas vezes eles são para outras finalidades, que é a desvinculação daquela receita. Né? 30% daquela receita pode ser gasta. Então, num momento como esse, todas essas contribuições, né, elas ajudariam numa disponibilidade econômica para os agentes econômicos. Precisamos rever todas. Tá? Não estou falando de descontinuidade permanente, né? Estou falando de suspensão, e não é diferimento, tá? É suspensão mesmo. Houve um diferimento pontual para um mês de uma delas para as empresas de telecom, mas não é diferimento, é a suspensão. Tá? Sou absolutamente contra a discussão sobre aumento ou criação de novos tributos ou reformas para aumentar a arrecadação. Isso é para planejamento aí de prazo mais longo, passada o momento agudo. Então, vejam, essas são as minhas considerações iniciais, tentei ser bem objetivo naquilo que a tributação, naquilo que o sistema tributário atual pode ajudar o governo a entregar recursos ou manter os recursos na economia. Muito obrigado, fico à disposição. Professor Zé Maria, a minha expectativa não era diferente, porque eu já voltei até aos bancos escolares com as minhas aulas de doutorado na USP com o professor. Sempre excelentes as considerações, eu agradeço aqui. Interessante essa visão econômica, de direito econômico também, né, de mecanismos tributários, para a gente fechar um cenário aí com uma possível projeção, digamos assim, para sairmos dessa crise. Agradeço mais uma vez ao professor José Maria, voltamos a ele também, e gostaria então de agradecer, já cumprimentar Leonardo Alvim. Não sei se vocês me ouvem aqui, estão me ouvindo? Sim, estamos ouvindo. Certo. Leonardo Alvim, ele é procurador da Fazenda Nacional, professor da Escola Superior Dom Helder e mestre pela PUC. Professor Leonardo, mais uma vez, muito obrigada pela presença. Com a palavra. Primeiro, bom dia. Para mim é uma satisfação imensa estar participando desse evento. Eu agradeço o convite na pessoa da presidente, Suzana, cumprimento meu amigo de longa data, Zé Maria, Márcio Rolandi, Gustavo Amorim, e a Associação de Estudos Tributários de Santa Catarina por estar promovendo isso. Eu só tenho que jogar elogios pela interdisciplinaridade que ocorreu entre juristas e economistas e que é tão raro a gente verificar hoje nos debates da forma como que está sendo conduzido. Então, primeiro, agradeço o convite, dou os parabéns pelo evento, e aí eu vou concentrar na minha fala. Sobre a minha fala,
Por não ser economista, eu não vou fazer ilações a respeito de como que a economia deveria fazer ou como que deveriam ser os comportamentos por parte do Ministério da Economia em termos de tomada de decisão, porque não tem conhecimento para isso. A minha grande preocupação nesse tipo de situação é com relação, uma vez tomada a decisão de qual seria a melhor forma dos agentes econômicos induzirem comportamentos por parte dos contribuintes, como que deveria ser feita essa organização desse gasto público que está sendo feito. E aí, num primeiro momento, eu acho que é importante a gente descrever um quadro que muitas vezes as pessoas que são leigas, elas não têm noção ou compreensão da realidade que a gente está vivendo. Antes da Covid-19, o Brasil já estava numa situação econômica dificílima. O país crescia pré-Covid com PIB de 1%, com um déficit de 95 bilhões de reais. Então dá a impressão de assim, não, agora a Covid é que virou o país. Não, o país já estava muito mal. Os últimos anos a gente teve um desempenho econômico pior do que o desempenho econômico do governo anterior. Então a situação já não era boa, era uma situação ruim de um PIB muito pequeno, de um déficit muito alto. Lembrando que esse déficit de 95 bilhões é um déficit que só foi criado não pela redução de despesas obrigatórias, mas sim por receitas extraordinárias, por leilões de pré-sal e outro tipo de receitas que esse ano de 2020 provavelmente não voltariam a existir e o déficit naturalmente já seria maior do que os 95 bilhões que ocorreram no ano de 2019. Aí, para fins de uma pessoa leiga, diz o seguinte, mas qual a importância de eu saber esse montante de déficit? Por que esse déficit é importante na minha vida e por que ele interfere nessa relação da Covid? Porque quando a gente diz que o país tem um déficit, aí me desculpem que eu estou diante de grandes economistas, mas eu vou me permitir falar numa linguagem muito fácil para quem estiver nos ouvindo, mas quando a gente fala em déficit, significa o seguinte, aquilo que o país teve de receita, comparado com aquilo que o país tem de despesas, não deu para pagar as contas. O Brasil, tudo aquilo que ele arrecada, aqueles 33% de carga tributária do PIB, não são suficientes para o Brasil pagar as despesas que ele tem que fazer todo ano. E como o país ele não tem condições de fazer isso, como é que ele se comporta? O país emite títulos, principalmente pela emissão de títulos para pagar essa conta. E existe um dispositivo constitucional, que está lá no artigo 167, que é chamado de regra de ouro. O que significa a regra de ouro? A regra de ouro significa que eu não posso emitir títulos da dívida pública em montante superior às despesas de capital. Dentro dessas despesas de capital, despesas com servidores, por exemplo, estão dentro dessas despesas de capital. O Brasil, desde 2017, já vinha descumprindo a regra de ouro. O orçamento do ano passado, por exemplo, ele só foi cumprido porque foi aprovada uma lei complementar permitindo que o Brasil estourasse a regra de ouro. Então, quando a gente vê o cenário atual, a primeira colocação que a gente tem que fazer é o seguinte, já era um país muito mal financeiramente antes da Covid, não é a Covid que tornou o país mal. Então, a gente já vinha no cenário de descumprimento, com um PIB de 1% e com déficit de 95 bilhões. Nesse cenário, vou dizer mais ou menos como é que já era a realidade do funcionamento dos órgãos públicos. Todo mundo já tinha medo do shutdown, todo mundo já tinha medo de uma paralisia da máquina estatal como um todo, do cenário pré-Covid. No âmbito dos ministérios, chegou a ser determinada, por exemplo, que você tinha que apagar a luz, você tinha redução de 50% de estagiários, redução de terceirizados, já era um cenário muito ruim. O Márcio descreveu, o Zé Maria também descreveu, o cenário pós-Covid é assustador. Cenário pós-Covid é de um PIB que não é de 1%, mas é menos 7%. Segundo a pesquisa recente do INSPER, a perspectiva é que você tenha um déficit de 1,2 trilhão de reais. Você sai de 95 para 1,2 trilhão de reais de déficit. Como é que você vai pagar se você já vinha descumprido? As perguntas que têm que ser feitas é o seguinte, será que alguém vai comprar títulos do Brasil? Será que a gente vai ter uma capacidade de pagamento? O grau de investimento vai cair? Como que a gente vai pagar as contas? Então, a primeira coisa que eu queria dizer é o seguinte,
seguinte, o cenário é absolutamente assustador de como que a gente vai pagar as contas depois desse pós-Covid. E nesse cenário, e aí entrando nas medidas que eu acho que tem que ser tomadas, ou pelo menos que vêm sendo ventiladas, é que todo mundo pensa o seguinte, eu tenho que fazer algumas medidas que reduzam despesas e alguns vão dizer que eu tenho que fazer medidas que façam aumento de receitas via aumento de carga tributária. A preocupação que eu tenho nesses dois sentidos é com o mau gasto. Nós somos perdulários dos gastos. Além de não ter dinheiro nenhum, quando eu vou gastar, eu faço gastos, muitas vezes, que vão além daquilo que deveria ser gasto. Então, por exemplo, a gente teve agora esse auxílio emergencial de R$600, e eu ouvi várias vozes criticando que 80 milhões de pessoas tiveram acesso a esse tipo de gasto. É óbvio que não houve uma seleção ou um critério válido para verificar se realmente todas aquelas pessoas que foram beneficiárias deveriam receber aquele tipo de benefício. Então, um país absolutamente quebrado, país absolutamente falido, se permite gastar sem esse tipo de elegibilidade para quem vai fazer esse tipo de gasto. Saiu recentemente agora esse programa de auxílio às microempresas e empresas de pequeno porte, mais uma vez sem qualquer critério eletivo de para quem vai estar dando esse tipo de crédito. E aí a gente verifica, e aí entrando propriamente nas medidas tributárias especificamente, a gente tem um dragão, um gigante, que a gente tem que tomar muito medo, que se chama Poder Judiciário. Não tenho nenhuma crítica, obviamente, aos juízes, ao Poder Judiciário, que minha leitura é de um observador externo do que é o Poder Judiciário, mas o Poder Judiciário, que tem membros extremamente qualificados, que passam no concurso público extremamente rígido, são muito competentes, eles são as pessoas que menos têm condições de fazer essa elegibilidade daquela pessoa que tem que ter direito ao benefício ou que não tem que ter direito ao benefício. Então, você imagina, eu vejo, por exemplo, eu trabalho com vários processos judiciais em que supermercados tem não pagamento de tributos. O supermercado é aquele setor que menos foi afetado, um dos que menos foi afetado pela crise. O que demonstra que a gente tem essa mania de jogar para aquele que menos tem condições. O Poder Judiciário, a forma com que ele se organizou, é uma forma que, infelizmente, ele se transformou num clínico geral. Então, você pega, por exemplo, um juiz federal de uma seccional ou de uma seção judiciária, é aquele sujeito que ele lida com benefícios previdenciários, com fundo de garantia por tempo de serviço, ele tem uma avalanche de 5 mil processos conclusos para ele, e no meio dele, opa, caiu na minha mesa aqui, eu vou avaliar um processo que a empresa está pedindo Covid. Ele não vai olhar, peraí, o governo se endividou para fazer esse tipo de suspensão do pagamento. A empresa fez o quê? Aí você tem aqueles argumentos numa inicial mais ou menos genérica, e ele age como se fosse aquela mãe que tem dó dos filhos e fala, coitada, essa empresa vai quebrar, que não tem a menor noção dessa questão macroeconômica, não tem noção da capacidade de endividamento que aquela empresa tem, se ela tem possibilidade de ter linhas de crédito, se ela tem possibilidade de fazer de ativos delas, e no exame absolutamente superficial, esse dinheiro é escoado em liminares e decisões judiciais por aquele que menos tem condições técnicas de avaliar de onde eu vou gastar o dinheiro num país que está absolutamente quebrado. Nessa linha, entram as questões do parcelamentos. O grande receio que eu tenho são os parcelamentos. Por quê? O Brasil, ele tem uma tradição de décadas de parcelamentos absolutamente generosos, daqueles parcelamentos que a gente já conhece. A gente teve o Refis com a 9964 em 2000, a gente teve o PAES com a 106824 em 2003, a gente teve o PAEX com a MP 303 em 2006, a gente teve a 11941 em 2009 com diversas reaberturas, a gente teve o PRT, a gente teve o PERT, a gente teve o PRR, a gente teve o PREM, todo dia a gente dá os parcelamentos. Os parcelamentos excepcionais vão ser uma tentação e são uma forma de você escoar dinheiro no ralo, porque você, independentemente de avaliar cada empresa especificamente a capacidade de pagamento dela, você pega o seguinte, para todas as empresas, quem tiver débito, eu vou estar concedendo esse tipo de desafogo e faço aquela renúncia fiscal absolutamente linear, sem olhar as condições. Então, acho que um instrumento que será importante nesse tipo de retomada são as transações previstas pela Lei 13.988, e especificamente no que diz a transação
dos créditos inscritos em dívida ativa que já foram regulamentados. Se vocês prestarem atenção, houve a edição de uma portaria, que é a portaria número 9917 de 2020, que previu já uma forma de você verificar qual é a condição de recuperabilidade da empresa, mais ou menos no seguinte sentido. A Procuradoria fez o seguinte: olha, vamos verificar qual é a capacidade dessa empresa, se ela consegue pagar todos os seus créditos, incluindo juros e encargos, no período de 5 anos. Se essa empresa não conseguir, e aí eu vou fazer uma verificação por todas as notas fiscais, por todos os documentos fiscais que eu conheço. Se ela não conseguir, eu acho que esse crédito é de difícil recuperação, eu vou fazer um ranqueamento e avaliação se essa empresa, qual que é a condição de recuperabilidade, dou um contraditório e ampla defesa para essa empresa verificar qual que é a condição de recuperabilidade dele e percentuais de descontos proporcionais a esse tipo de recuperabilidade. Acho essa medida uma medida de preocupação com a forma com que vem ocorrendo o gasto público, que eu acho que é um caminho que deve ser feito, e felizmente para a gente, e por uma sorte, por uma coincidência, a Procuradoria hoje está com maturidade institucional para fazer isso, porque até pouco tempo atrás também a PGFN não tinha, e hoje ela tem essa maturidade institucional para fazer isso. Mas tenho medo, por outro lado, mesmo pensando na Lei 13.988, que instituiu a transação, de uma transação de teses. Transação de contencioso me preocupa. Por que a transação de contencioso me preocupa e ela ainda não foi regulamentada e não tem nada a ver com a transação da dívida ativa? Primeiro, porque ela, me permite o jargão, isso aí ficou muito popular e ficou muito vulgar até, mas é uma coisa que é jabuticaba, é tomada de 3 pinos. Não existe transação de contencioso em nenhum lugar do planeta Terra. Por quê? Porque tese, se a administração pública acha que a tese dela é ruim, como a administração pública, derruba a tese, refaz a tese e dá o direito para o contribuinte. Você não negocia com teses jurídicas. Ou você tem o direito, ou você não tem o direito. Isso é coisa exclusivamente do Brasil. E o segundo é que a gente ainda não sabe exatamente como que vai ser o percentual de desconto, e no caso da transação de contencioso, ao contrário da transação de dívida ativa, ele pode chegar até 100% da dívida principal, em tese, pela 13.988, a gente não sabe qual que vão ser os critérios de percentual de desconto. Então, imagine, por exemplo, se esse percentual de desconto tiver alguma relação com a perspectiva de êxito ou derrota no judiciário. Mais ou menos assim, eu tenho a tese do PIS/COFINS de instituição financeira. Se eu acho que eu vou ganhar, eu dou um desconto pequeno, por exemplo, de 5%. Se eu acho que eu vou perder, eu dou um desconto de 90%. Absolutamente, eu digo para você, com quem tem experiência, não só de coordenações gerais, mas de chão de fábrica, de que é absolutamente impossível você fazer qualquer diagnóstico de probabilidade de êxito de demanda no judiciário, como a gente tem no Brasil. E a gente tem que lembrar que se eu chutar a probabilidade de uma ação judicial, se eu falar que ele é de 99% ou 1%, ou de 89% de êxito, esse 1% para uma empresa que deve R$1 bilhão, são 10 milhões de reais que eu joguei no lixo. E eu não tenho nenhuma forma de prever se é 89% ou se é 99% ou se é 90% de êxito. Esse 1% é absolutamente impossível e nele está envolvido 10 milhões de reais. E isso abre uma possibilidade, até porque quem vai tomar essa decisão é o ministro, ele ouve a Procuradoria, ele ouve a Receita Federal por notas técnicas, mas quem diz é o ministro. A gente tem que ter um grande cuidado de lobbies políticos e setores políticos mais fortes, porque pode abrir a possibilidade de eu ter um setor ruralista, de eu ter um setor bancário, que é mais forte, e os percentuais de descontos que serão oferecidos não tenham grande relação com a probabilidade de êxito ou derrotação, até porque eles são absolutamente imprevisíveis, como eu acabei de mencionar, e a gente acabe, mais uma vez, gastando dinheiro público para setores que menos têm necessidade que o dinheiro público seja gasto com ele. Acho que eu alonguei, mais ou menos era isso que eu queria dizer, e muito obrigado mais uma vez, estou aqui à disposição para as perguntas que virão depois. Caríssimo Leonardo, muito obrigada. Hoje foi um dia de 3 aulas e 3 setores diferentes que realmente aumentou bastante aí o nosso conhecimento e também preocupação em relação a esse cenário, né? Porque ninguém aqui consegue colocar um cenário, digamos, mais otimista diante dessa crise. A gente está sendo realista diante dessa crise que a gente está passando. Em relação eu gostaria de pensar um pouquinho a respeito em relação ao papel da tributação, né, nesse momento. E aí eu lembro lá as lições de Bobbio, que diz que o direito não é só coação, o direito também tem um papel promocional de condutas, né? E quando o direito tem esse papel promocional de condutas,
eu fico me perguntando quais seriam essas medidas tributárias que podem incentivar a economia. Quando a gente ouve o professor Márcio Roland falando, a gente, como as medidas tributárias, elas podem ser apenas uma pecinha do jogo, né? Nós não estamos aqui num cenário em que o tributário vai vir como uma salvação. Então, a gente tem que pensar também no macro, que foi muito bem colocado. Mas pegando essa pontinha do iceberg aí de medidas tributárias, quais seriam essas possíveis medidas, né, em relação a esse período? E aí eu lembro que a Constituição traz lá uma palavrinha em vários momentos da Constituição de promover, e aí a conduta promocional, o desenvolvimento, seja um desenvolvimento nacional, regional, até mesmo setorial. E me parece que o direito tributário, nesse sentido, ele tem um papel muito importante em relação a desenvolver, a promover o desenvolvimento. Quais seriam essas medidas, né? Quando a gente fala de medidas tributárias para esse momento, a gente pode pensar em medidas relacionadas, por exemplo, a eventuais incentivos fiscais. Mas aí eu pergunto, tá, eventuais medidas de incentivos fiscais para as empresas que simplesmente não morreram ainda, porque tem empresas que já morreram nesse ponto, né? Me parece que essas medidas elas acabam não sendo talvez tão efetivas e elas poderiam gerar aí uma contrapartida grande, né, ao gasto público, enfim. Então, eu gostaria até de uma leitura em relação a isso, dos nossos colegas palestrantes, se poderia ser algum caminho. Quando a gente pensa, por exemplo, no Refis, que está aí como um projeto de lei, Refis Covid, né? Ok, a gente está pensando em setores da economia ou a gente vai fazer uma medida genérica que abarque a todos? Porque eu acho que essa questão de concessão, por exemplo, de parcelamentos, enfim, de incentivos e tudo isso, ela sempre tem que estar atrelada a um fim, né? A um fim, vejo eu, diante da Constituição dos Direitos e Garantias Fundamentais, são todos atrelados, seja igualdade, seja direito à vida, à saúde, etc., são todos atrelados à questão do desenvolvimento. Então, essas medidas tomadas aí a toque de caixa, como um fôlego para as empresas, elas teriam esse condão ou elas seriam aí uma medida paliativa para apagar o incêndio agora e não uma retomada de um crescimento do Brasil, né? Então, eu gostaria de ouvi-los um pouquinho a respeito, e aí depois eu passo a palavra, então, para o nosso querido aí debatedor, Gustavo Amorim. Mas antes eu gostaria, se possível, e quem quiser, comentar um pouquinho a respeito desse assunto. Se for pela ordem, então... não, primeiro é o Márcio. Desculpa, Márcio. Então vamos lá, se é pela ordem, vamos seguir. Eu gostei muito da apresentação do Alvinho, Zé Maria. Bela pergunta, Suzana. Eu acho que a primeira questão é a gente entender o diagnóstico do que se trata. A gente está falando de uma crise causada por uma crise de saúde pública. Essa crise de saúde pública, a gente acredita que ela é temporária, né? Espera que ela seja temporária. A gente não sabe o tamanho do temporário, tá? Até porque talvez ela só se resolva com uma vacina, né? Só para ter uma ideia, tem casos já de instituições como o Cambridge University que já decidiu que as aulas ficam online até meados do ano que vem, tá? Para não colocar em risco a sua comunidade acadêmica, tá? Porque acredita-se que a vacina fique, digamos, apareça só ao final do ano que vem, meados do ano que vem. Em sendo temporário, sabendo-se que o temporário é aberto, né, 6 meses, 8 meses, as medidas fiscais devem ser temporárias, não devem ser medidas que dão direitos e benefícios permanentes, nenhuma delas. Tá? Isso é um risco e um perigo muito grande no Brasil. Tirar proveito de um momento de fragilidade como este para se obter benefícios para o resto da sua vida, seja para empresas, seja para famílias. Não procede, não faz sentido.
Tá? E aí nós vamos colar em mais aumentos de gastos, que já são crescentes. O Brasil, os gastos crescem em uma média de 6% em termos reais ao ano, tá? Em termos reais, ou seja, acima da inflação ao ano, e vão continuar crescendo. E qual que é a solução quando acontece isso de você ter aumento de gasto em termos reais, persistentes, permanentes, ou criar novos gastos permanentes? Aumento de carga tributária. E o aumento de carga tributária compromete ainda mais o nosso ambiente de negócios e a nossa vida de contribuinte, pessoa física ou jurídica. Tá? Tudo que a gente compra tem 30%, 40% de imposto. É mais ou menos como se eu estivesse devolvendo a minha renda para o Estado, tá? Que, obviamente, a gente sabe que é um Estado muito ineficiente. O Estado brasileiro está bem distante de boas práticas, né? Como Estado, não estou falando de governo, tá? Isso desde Raimundo Faoro, tá? Nos anos 40, 50, eu nem estou falando do Faoro dos anos 80, 70, tá? É um Estado ineficiente, incompetente, tá? E então eu acho assim, as medidas fiscais, as medidas de benefícios devem ser temporárias, transitórias. Agora, existem algumas medidas que o governo poderia pensar em anunciar, por exemplo, desculpa, deixa eu reforçar. Medidas temporárias é postergação de pagamento de impostos, suspensão de pagamento de alguns impostos por algum tempo, auxílio emergencial por 3, 6, 9 meses, tá? Sem dar direito a esse benefício, tá? Por resto da vida. Mas existem algumas medidas que são estruturantes e que o governo já pode anunciar. Tá? Ele já poderia fazer que, ao mesmo tempo que é uma medida de alívio no caixa das empresas, é dinheiro na veia das empresas, também é reforma fiscal tributária e é justiça tributária. Vou dar um exemplo de uma delas. O Zé Maria tem suas reservas quanto a isso, porque economista é cheio de boas ideias, tá? E o tributarista fica louco com isso, tá? E que bom que a gente está com esse ambiente aqui. Eu não sei por que não fazer a reforma do PiscoFins, dar crédito financeiro amplo logo, tá? Isso é uma medida estrutural, permanente, relevante para o ambiente de negócios, aumenta a competitividade das empresas brasileiras, faz justiça tributária, porque o PiscoFins já deveria dar crédito financeiro, tá? Acreditamento amplo, tá? E não faz por motivos que todo mundo conhece, a forma como foi regulamentado o PiscoFins, com olhar no IPI. Né? Isso eu aprendi com o professor José Maria. Tá? Olhou para o IPI e regulamentou o PiscoFins. Tá? Então, eu não sei por que não faz a reforma do PiscoFins. Vai implicar em aumento de gasto? Vai, mas talvez seja um aumento de gasto legítimo, que vai aumentar a competitividade da economia, vai fazer com que as empresas tenham um fôlego financeiro de curto prazo e possam voltar às suas atividades econômicas mais competitivas. Tá? Mais competitivas. Da mesma forma que a gente não tem que pensar só em aumento de gasto ou benefício, eu acho que está passando da hora da gente ter uma alíquota adicional de imposto de renda à pessoa física de 35%. Eu não sei por que a gente demora tanto em fazer isso. A alíquota de imposto de renda à pessoa física de 35%, efetiva está em torno de 30%, digamos. Né? Em torno de 30%, pela estrutura de tributação de imposto de renda no Brasil, que é bem inteligente, né? Bem sagaz. Então, eu acho que a gente poderia adotar também, imediatamente, uma alíquota de imposto de renda de 35%. Poderíamos majorar alíquotas sobre patrimônio, tributação sobre patrimônio, tá? Rever a tributação sobre dividendos. Traduzindo, eu acho que tem fontes de receitas que a gente pode, legítimas, que a gente pode buscar, e fonte de despesa tributária legítimas que a gente pode acionar para o médio e longo prazo. Tá? Então, mais ou menos, entre aspas, uma financiando a outra. O que não dá? O que não dá é para pensar numa nova CPMF. O governo já voltou a falar da nova CPMF e já deu um nome bonitinho para ela. Imposto digital, CPMF digital. Não dá para falar disso agora. Tá? Não dá para falar disso agora. Então, acho que basicamente é essa a sugestão que eu daria. Tá? Até agora, por enquanto, é isso aí.
Muito obrigada, professor Márcio. Passo a palavra, então, ao professor José Maria. Muito bem, excelente. A minha ressalva em relação ao aprimoramento da PIS/COFINS, do PIS/COFINS para alguma coisa como uma contribuição sobre bens e serviços, etc., é o temor que eu tenho nesses momentos de legislação com a carga tributária, né? Um tributo, ele tem que ser avaliado pelo menos em duas coisas, né? A forma como ele incide e qual a carga que ele é calibrado, né? Então, assim, um imposto como o IVA europeu, o IBS, pode ser o melhor imposto do mundo. Se você colocar 60%, ele não vai ser bom. Tá? Se você ficar no 13%, ele está ok. Quando você começa a subir, ele não fica bom. Então, a carga é importante. Então, é claro, né, eu sou escaldado daquela experiência onde PIS e COFINS não cumulativo, nos PowerPoints que justificaram a medida, né, com aquelas ideias econômicas sobre o mundo não cumulativo, tudo era perfeito, tudo seria mais simples, simulações de matriz insumo-produto para dizer que não teria aumento da carga tributária. O aumento da carga tributária veio no mês seguinte, no primeiro mês de PIS e no primeiro mês de COFINS. Né? Então, me preocupa isso. Se fosse algo realmente só de modernização, se viesse, por exemplo, atrelado de uma forma inteligente com uma alíquota igual a que está agora, em 9,25, mas com crédito mais amplo, para depois recalibrar a alíquota pós-calamidade, aí eu falaria, puxa, perfeito, eles não estão usando o medo de perder a arrecadação. Né? Então, esse é um comentário. Agora, as medidas tributárias, eu acho que eu falei na minha fala, né? Quer dizer, eu disse vários exemplos, reafirmo a importância de rever todas aquelas CIDs, contribuição para inovação, programa universidade e empresa, né? Pode ter certeza que não é esse valor que tá sendo utilizado agora para fazer respirador, tá? Esses valores todos precisam ser congelados, essas CID todas elas, tá? Dessas intervenções, a não ser que você esteja usando aquele valor exatamente. O governo precisa rever urgente todos esses fundos, inclusive com a possibilidade de, dentro das características do sistema vigente, ou seja, validamente, realocar. Agora, tem algumas coisas que precisam ser azeitadas, né? Então, estávamos em outro ambiente, no Instituto Brasileiro de Direito Tributário, discutindo hoje, né? As empresas que colocaram seus funcionários à disposição, quer dizer, colocaram ali para não trabalhar, né? O governo tem contribuído para isso. E a empresa pode, a título gracioso, ou seja, pode contribuir para reforçar o valor que o empregado recebe para ele não ficar totalmente sem salário, né? E a legislação já explica, olha, mas é possível deduzir isso do imposto de renda. Hoje a gente estava numa super discussão se essa é uma dedução apenas como despesa, né, necessária, que ela não seria necessária porque a pessoa não está trabalhando, ou se ela é uma dedução em dobro também lá na exclusão, né? Uma situação como essa, quando já surge no mercado, o governo tem que rapidamente já emendar isso aí por medida provisória. O Senado e o Congresso Nacional está trabalhando loucamente. Toda hora surge uma telinha aqui do que o Senado está discutindo para mim, e o Congresso e a Câmara dos Deputados. Então, já tem que aperfeiçoar isso. Essa discussão agora de crédito de PIS e COFINS sobre os gastos com combate à pandemia e álcool gel, etc. Se há uma dúvida quanto a uma dúvida dessa no mercado, faz uma medida provisória, aumenta essa possibilidade de crédito, se a Receita entende que não é possível. Não deixa isso virar tese de tributarista para discutir no Poder Judiciário. Concordo com o Leonardo Alvim, o Poder Judiciário não é o ator principal da política econômica, só que não existe vácuo. Não é? Então, se ninguém fizer nada, o Judiciário acaba sendo obrigado. É aquela história do gasto com saúde pública, né? O juiz, não é ele que tem que autorizar aquele gasto, mas ele vai deixar alguém morrer, né? Então, por conta de uma falta de atuação. E gostaria de chamar a atenção agora do ponto de vista mais fiscal, da despesa pública, né? Acabaram de aumentar, ou estão para fazer isso, enfim, uma linha aí de mais 10 bilhões para gasto de saúde pública no âmbito do governo federal, né? Até há uma semana, a notícia que eu tinha de site do Tesouro Nacional é que daquela primeira verba, que ultrapassa 30 bilhões, pouquíssimo tinha sido utilizado, ou seja, se a gente está falando aqui da necessidade de gasto imediato, como que eu posso ter recursos parados
no Ministério da Saúde com saúde pública, né? Quer dizer, os estados, os municípios estão desesperados atrás de verbas, né? Então, tem que ter o gasto. A receita é essa, né? Não é hora de mudar, fazer experimentos de aumento de tributação. Muito obrigada, professor Zé Maria. Então, eu passo a palavra ao Leonardo para suas considerações. Eu concordo tanto com o Márcio quanto com o Zé Maria. Primeiro, essa questão, vou começar pelo Zé Maria, vou inverter essa questão, do gasto da despesa. Primeira coisa que tem que ser feita é o governo terminar o serviço ou dever de casa que ele não terminou de fazer. Ou seja, se a gente pega que a gente teve uma reforma da Previdência, a reforma da Previdência deixou de fora militar, a reforma da Previdência deixou de fora policiais, a reforma da Previdência deixou de fora entes subnacionais, estados e municípios estão fora. Não tem. Então, se a primeira é terminar um dever de casa que foi mal feito, porque o mínimo é que todos os poderes participem, todos os entes participem, todos os setores participem, e isso gera uma economia, se não foi feito sobre essa questão de despesa, que eu acho também importante. Com o Márcio, eu concordo 100% com ele também, que medidas que gerem simplesmente simplificação de pagamento de tributos são ótimos para um ambiente empresarial, e uma contribuição previdenciária substitutiva do PIS e da COFINS, com calibragem da alíquota e crédito integral e restrito, seria excelente nesse ambiente. Também não entendo por que não veio até hoje, e assim ainda poderia aproveitar o IPI, que é calibrado por um decreto, e fazer toda uma reforma constitucional em nível infra, para fazer com que ele torne verdadeiramente o tributo seletivo, de cigarro e bebida, tudo isso sem precisar de emenda constitucional. Então, acho que isso seria muito importante. Agora, sobre medidas tributárias, o que eu vejo hoje na mesa é uma discussão sobre 3 tributos: imposto de renda, imposto sobre grandes fortunas e CPMF. O que está na cesta de decisão são os tributos que estão, são esses 3. Sobre esses 3, infelizmente, o longo período que eu passei em Brasília e negociando esse tipo de coisa me dá uma descrença muito grande sobre o ideal e o real do que vai acontecer, e eu tenho que ser sincero. Se eu fosse dizer para vocês o que eu acho que é o melhor, é o imposto de renda. O que eu acho que vai acontecer? CPMF. Se eu fosse dizer o que eu acho que é o melhor, é a reforma do IR. O que vai vir? CPMF. Não tem a menor dúvida de que vai vir. Por que o imposto de renda, por que o imposto de renda, embora ele seja melhor, ele é difícil de uma aprovação? Porque nós temos um governo, na minha leitura, que tem pouca força de influência no legislativo. Ele não tem poder de confrontar nenhum setor que contra ele se indispor e aprovar uma medida do legislativo. Ele é um executivo fraco em termos políticos nesse diálogo entre os 2 poderes. Se eu fosse fazer uma reforma de imposto de renda, primeiro, o que você tem que fazer? Você tem que fazer realmente a tributação de dividendos, mas ela não pode gerar aumento de carga tributária. Então, tem que fazer a redução na PJ. Só que essa conta, não sei se vocês concordam comigo, não é 1 para 1, porque a empresa não é tudo que é lucro que ela distribui, é 10% mais ou menos do lucro que é distribuído. Então, nem tudo aquilo que eu vou tributar na pessoa física vai ser exatamente o que eu vou ganhar de tributação na PJ de redução. Então, eu tenho que fazer uma conta para fazer essa calibragem das duas. Mais uma coisa, na hora que eu for fazer esse tipo de tributação, eu tenho que fazer a correção do simples. Não existe país no mundo que tenha um simples de 4 milhões e 800 mil reais por ano. Isso tem que ser corrigido. Então, você tem que reduzir o simples. Você tem que reduzir, você tem que fazer uma redução do lucro presumido de 48 bilhões. Não tem como permanecer esse valor de lucro presumido num patamar tão alto. Mais do que isso, quando você for fazer essa correção de dividendos, você cria um outro problema, que é o problema da sociedade pessoa. Sociedade pessoa não pode ser tributada igual uma sociedade capital, como se ela fosse um sujeito que estivesse distribuindo dividendos. No mundo afora, elas são tributadas como pessoa física. Então, você tem que pegar a sociedade pessoa, tipo uma sociedade de advogados, sociedade de contadores, e não tributar como se fosse uma PJ e depois tributar na distribuição de dividendos normalmente com 15%. Não, você tributa PJ e pessoa física como se fosse uma só com tributação de pessoa física. Senão você vai fazer uma distorção e vai acabar com a sociedade de pessoas. O que eu quero dizer é que você tem que fazer melhora em sistema de distribuição disfarçada de lucro, DDL, porque a pessoa começa a gastar na PJ quando você começa a fazer tributação de dividendos. Se você não melhorar suas regras de responsabilidade tributária por meio de DDL, você acaba que você tem uma subtributação. O que eu quero dizer é que você tem uma série de coisas que você tem que ajustar
para fazer reforma da pessoa física, ou, desculpa, da tributação da renda, que acaba que você não consegue fazer esse tanto de reforma pela complexidade, pelos setores envolvidos, por um tanto de gente que você consegue fazer. O IGF, eu participo de uma pesquisa no INSPER, que é coordenado pela Vanessa, estou eu e a Larissa Longo, que fizemos essa pesquisa, nós fizemos um levantamento 1 a 1 de todos os projetos que estão em tramitação. Se vocês entrarem lá no núcleo de tributação do INSPER, tem lá 1 a 1, nós olhamos cada um. E fomos separando por fato tirador, por alíquota, por base de cálculo, por deduções, por qualquer parte da receita. Os impostos sobre os IGF hoje eles são muito simplistas. Praticamente nenhum dos impostos sobre grandes fortunas, dos projetos que estão hoje em andamento, sequer faz uma projeção do que tem de arrecadação. Quase nenhum deles faz, é um chute escuro. Você não sabe nem o que vai arrecadar. Quase nenhum deles prevê repartição com entes subnacionais, óbvio. Se você tem um aumento de tributo, se é que ele vier que tenha que ter, você tem que repartir essa receita. Então, são projetos ainda muito ruins, aqueles que estão em tramitação sobre impostos sobre grandes fortunas. Um dia a gente pode fazer uma discussão sobre eles especificamente. Então, em função dessas dificuldades de projetos ruins sobre impostos sobre grandes fortunas e da série de projetos que você tem que alterar ou de mecanismos que você tem que fazer ajustes para tributar imposto de renda, a dificuldade prática que tem que ter, infelizmente eu digo que, embora o melhor seja imposto de renda, eu temo que vai surgir aquele imposto cumulativo que tributa situações que não têm capacidade contributiva, que prejudica o exportador, que não pode pegar e tomar como crédito aquilo lá. Eu temo que o que virá é a grande porcaria que é a tal da CPMF, infelizmente. Isso aí, Leonardo, obrigada. Eu passo a palavra, dado aí o avançado do tempo, a gente tem uns 15 minutinhos, para os comentários do Gustavo Amorim. Gustavo Amorim, meu colega aqui de Santa Catarina. O Gustavo Amorim é especialista em Direito Tributário pela Univale, professor da ESA daqui de Santa Catarina. Por favor, Gustavo, com a palavra. Vamos ver se o Gustavo nos ouve. Não, só estava ouvindo, perfeito. Estava ouvindo, só estava falhando no meu microfone, mas deu certo aqui. Bom, em primeiro lugar, é uma aula, né? Para mim foi uma aula particular aqui. Eu me sinto aqui mais como tributarista e então ver os economistas, tributaristas e economistas conversando aqui num nível desse, realmente para mim é uma aula e tenho certeza que todos que estão assistindo aqui estão gostando. Meu sincero parabéns. Agora, enquanto vocês vinham falando, eu vim aqui pensando algumas questões que eu vou jogar elas assim para que cada um, na verdade, se puder, dê uma resposta objetiva, enfim, sobre essas questões que eu vou levantar. No final das contas, é uma pergunta junto com uma consideração. Bom, a gente já ouviu no meio dessa polêmica toda diversas sugestões de todas essas naturezas, né? Uma que me chamou a atenção e que, na verdade, gera uma grande preocupação foi uma do ex-ministro Meirelles, no sentido de emissão de dinheiro, né? Quando a gente vê uma afirmação dessas, primeiro a gente fica com medo, né? Primeira situação que tem, a gente fica com medo, preocupado com inflação, com não inflação. Então, se alguém tivesse alguma consideração sobre esse assunto, eu acho que seria bem interessante. O segundo questionamento que eu faço a gente sabe que a injeção de dinheiro na economia, ela tem aí uma função muito importante, trazida aqui pelos professores, especialmente pelo professor Márcio, no sentido de reativar a economia. No entanto, a pergunta que eu faço, o questionamento mas se eu só injetar dinheiro e não deixar funcionar, será que vai ser suficiente? Será que, quanto que a gente dispõe? A gente não é um país que poupa, né? A gente, diferentemente de outros países, a gente não tem essa disponibilidade. A gente nunca fez poupança parecida que consiga bancar isso. Então, eu faço esse questionamento. Estaríamos jogando dinheiro fora? Outra pergunta ligada a essa, né? A gente tem a prática, a gente sempre teve a prática, os economistas, alguns defendem, inclusive, que é defensável que o governo tem uma dívida pública significativa, né? Será que essa premissa agora ela não seria o momento de dizer que ela está errada, equivocada? Será que eles não teriam que fazer o dever de casa como todos nós temos que fazer? A gente teria que poupar e não estar sempre no fio da navalha, né? Isso, para mim, é uma situação que sempre me gerou incômodo e que agora, de repente, seja o momento de repensar. Talvez a gente não tivesse com tantos problemas se essa fosse uma prática, né? Se a gente tivesse
vamos chamar a regra de ouro, que antes referida aqui, mais efetiva, né? Um outro contraponto que eu queria fazer é que todo mundo está pedindo a redução momentânea aí do pagamento dos tributos, né? Mas o fato é que quem está no lucro real, e aqui é até uma provocação, né? Eu sei que essa situação é polêmica, mas quem está no lucro real e está apurando o resultado negativo não vai ter o que recolher agora. Faz aí um balancete de redução e suspensão e acabou-se. Né? Quem está no lucro presumido só tem que pagar quem está tendo receita. Ou seja, o que eu estou querendo dizer aqui, quem está pagando efetivamente agora, muito provavelmente é quem está recebendo. Então, até onde vale a pena a gente dar um incentivo tributário, né? Ou, eventualmente, pensar num incentivo financeiro, né? Algum tipo de subvenção mesmo. Não, a gente vai pagar a folha de salário. Será que não seria isso mais adequado? Né? Porque, no final das contas, a gente está vendo que os benefícios que estão sendo dados para quem não precisa, eventualmente. Né? Vamos usar o exemplo do alimentos para ficar aqui, talvez, no mais fácil. O quarto ponto foi falado aqui com relação à CPMF, né? Eu sei que a CPMF ela tem todos os problemas possíveis e imagináveis. Agora, será que alguém não trocaria uma CPMF pelo fim da tributação da folha? No final das contas, o que a gente precisa é ter emprego. O que a gente quer é que as pessoas tenham que receber e trabalhar. Então, faço essa provocação. E, por último, o último ponto que eu traria é o seguinte, a gente tem certeza que milhares de empresas vão acabar. Não tem jeito, a gente acabando, todo mundo aqui é consultado o tempo inteiro. E, de outro lado, a gente vive num sistema pelo qual a gente se diz capitalista, no entanto, a gente não respeita a limitação da responsabilidade ao capital. Não seria a hora de agora vir uma decisão, qualquer tipo de, ou seja, legislativo, ou eventualmente até mesmo judicial, claro que preferência legislativo, para dizer, não, a responsabilidade é limitada mesmo. Vamos permitir que as pessoas fechem as suas empresas e que elas tenham uma segunda chance. A gente sabe que a segunda chance é o verdadeiro motor propulsor de qualquer país capitalista. A gente pega o exemplo aí do Bill Gates a todos os outros grandes empreendedores mundiais, ou norte-americanos que sejam, todos eles precisaram de uma segunda chance para ter aí a sua atividade funcionando de verdade. Então, eu faço esse questionamento. Está na hora de a gente acabar com essa responsabilidade tributária solidária, trabalhista solidária e do consumidor solidário. Então, faço esses questionamentos e, mais uma vez, parabenizo e agradeço aí os professores. Meu caríssimo Gustavo, meu grande colega aqui, te agradeço pelas tuas ponderações, sempre muito pertinentes. E eu gostaria de pedir para os palestrantes, então, dado o nosso avançado da hora, que ao responder algumas perguntas que entenderem dentro desse rol de perguntas que o Gustavo fez, já façam suas considerações finais, a gente faz uma rodada com cada um dos palestrantes para encerrarmos, então, a nossa live. Começando, então, pela ordem, né? Com o professor Márcio Roland. Obrigado, Gustavo, pelas perguntas, instigantes perguntas. Acho que ele fez em torno de 10 perguntas de $1 milhão cada uma, tá? Mas vamos lá, vou escolher duas, Suzana, assim, mas para falar muito rapidamente, eu tenho minutos para falar de dois assuntos bem complexos, tá? O primeiro é o seguinte, o governo tem sido bastante repercutido a ideia de que a gente poderia emitir moeda, né? O Banco Central emite moeda e está tudo resolvido, né? Solta dinheiro na economia, pega helicóptero, entope helicóptero de moeda, joga, esparrama para todo lado, está tudo muito resolvido. Só que não é assim que funciona, né? Seria bom, a moeda tem um lastro, né? Ela tem um lastro na credibilidade. Não... Antigamente existia um lastro no ouro, hoje é na credibilidade, você não pode fazer isso, né? Segundo, que eu acho que as pessoas estão tentando dizer, veja só, quando você fala em emitir moeda, é bom lembrar dos balancetes, né? Banco Central, bancos comerciais e por aí vai. Provavelmente eu acho que as pessoas estão querendo falar do QE, ou Quantitative Easing, que tem sido adotado nos Estados Unidos, na Europa, Inglaterra, né? Adotou também bastante,
O Japão já tem uma tradição de fazer isso, que é esse afrouxamento monetário, né? Só que esse afrouxamento monetário que já está hoje, da forma como a gente entende, previsto já na Constituição, porque aquela PEC 10/2020 já se converteu em emenda constitucional, eu acho que emenda constitucional 106, acho que esse é o número, tá? E ela diz mais ou menos o seguinte: olha, Banco Central, você pode comprar no mercado secundário títulos públicos e privados, tá? Só que quando ele compra títulos públicos e privados, é muito fácil entender que isso vira ativo dele. Só que isso não vira ativo à toa, né? Isso vira ativo dele, mas isso vira ativo porque ele vai gerar um passivo, que são os depósitos de bancos e as compromissadas. E ambas pagam taxa de juros, tá? Ambos pagam Selic. Então, essa equação, né, aquela velha frase, né, conhecida, não existe almoço grátis. Tá? Não existe almoço grátis. Isso vira dívida. Tá? Isso vira dívida. Agora, quando é que isso dá certo e por que isso dá certo? Isso dá certo, primeiro, quando um país vive quadro deflacionista, ou quando a taxa de inflação é persistentemente abaixo da meta daquele país, como é o caso dos Estados Unidos. E, ao mesmo tempo, quando você tem uma repressão financeira ou quando a taxa de juros está, digamos, aproximadamente próxima de zero. Tá? Os Estados Unidos adotaram isso depois que jogaram a taxa de juros para próxima de zero. Lá tem um nome bonito, que é Zero Low Bound Monetary Policy, tá? Com Quantitative Easing. Tá? Esse pacote é possível. O Brasil teria que ter taxa de juros próxima de zero, deveria ter e persistentemente próxima de zero, porque a taxa de inflação estaria persistentemente muito abaixo do piso da inflação, sem risco inflacionário nenhum, ou quadro de deflação, aí a coisa começa a funcionar. Mas mesmo assim, a forma de funcionamento, de funding dos bancos, são muito vinculados a depósitos no Brasil, que é diferente dos Estados Unidos. A eficácia disso ainda é uma dúvida. Então a gente está falando de um instrumento que o Banco Central passou a ter, bem-vindo, para o período de calamidade, ótimo, mas nem o Banco Central sabe dizer a eficácia disso. É mais ou menos como a gente está apostando em alguma coisa que a gente não sabe ainda como funciona, e estamos no meio da guerra. Né? A gente acabou de receber uma munição, não sabe se ela atira ou não. Então, essa é a ideia. Já que eu estou fazendo a metáfora de guerra. Deixa eu comentar o segundo ponto do Gustavo, só mais um, que esse eu faço questão, que é a discussão CPMF-Folha. O Zé Maria complementa isso para mim, por favor, mas a gente deve ter uma visão parecida, eu acho. A folha de salário tem uma arrecadação na ordem de 300 bilhões de reais por ano. Então, quando você fala substituir a contribuição patronal na folha de salário, você quer dizer o seguinte: arrumar 300 bilhões de reais. Quando você fala arrumar 300 bilhões de reais, você fala vamos usar a CPMF. A CPMF, quando extinta, eu acho que em dezembro de 2007, salvo o melhor juízo, data vênia aqui entre os meus advogados, tá? Ela era 0,38 e ela arrecadava 1,4% do PIB. Tá? Isso quer dizer que é mais ou menos 110, 100 bilhões de reais hoje. Bom, então a CPMF deveria ser mais de 1% para poder arrecadar os 300. Você imagina, numa cadeia produtiva longa, você aplicando 1% sobre cada processo, cada compra, cada venda. Imagina o custo para o investimento, o custo das exportações. Né? Nós sempre esquecemos do custo para investimento e exportação. O custo para bens diversos, tudo bem, a gente dá um jeito, faz uma desoneração que for, que seja da cesta básica ou não, dá um recurso, um cheque para famílias pobres, mas o investimento, as exportações vão ficar muito mais caras. E o Brasil já não é bom em exportação. Então, não acredito que a CPMF seja a melhor estratégia. Eu acho, para dizer a verdade, que a melhor estratégia é a reestruturação da estrutura tributária brasileira, desonerar investimento e exportação. Tá? E para isso é fazer esse creditamento amplo, tá? De PIS/COFINS, essa reforma que o Alvin chamou a atenção do IPI, tá? Essa reforma do IPI, do ICMS, tá? Virando um IVA mais amplo,
tá? Em geral. Me parece que esse é o caminho melhor, mais sustentável. Tá? E eu vou ser muito sincero, a folha de pagamentos, a folha de salário em 20% de contribuição patronal é outra injustiça tributária para os negócios brasileiros. Eu acho que ela poderia ser reduzida para 15%, como uma medida, inclusive, de combate à pandemia, vai dar um impacto aí, vamos fazer as contas aqui apressado, de 50 bilhões, mas é melhor o governo gastar esses 50 bilhões do que ficar perdendo tempo e demorando muito e gerando recessão econômica. Eu adicionaria a minha lista de crédito financeiro amplo, PIS/COFINS, 5%, 5 pontos a menos na contribuição patronal, sem, como se diz, com arrecadação na renda, no patrimônio adicional. Basicamente é isso. Sem CPMF. Obrigada, professor. Eu passo a palavra ao professor Zé Maria. Muito bem. Apenas um dos motivos do convite ao professor Márcio Holland é que eu queria escutá-lo falar sobre política monetária e fiscal, emissão de moedas e quantitative easing, né? Eu estava ansioso por isso. E eu, que às vezes não tenho muito juízo, vou me meter a escolher essa questão também para falar. Mas é claro, né, quando você escuta grandes economistas questionando se de fato seria conveniente esse tipo de expediente, né, de recomposição de base monetária e de alocação de quem é o devedor do passivo desses títulos, né, a gente tem que tomar um certo cuidado no limite da nossa formação, que é jurídica, né? O que eu gostaria de dizer é que haveria também que ter algum aprimoramento aqui de base legislativa para que essa atuação fosse mais clara, tá? Mas o que eu gostaria de falar só sobre esse debate é que o importante é que é necessário qualificá-lo, né? Olha quanta coisa importante foi dita pelo professor Márcio sobre do que se trata, porque as pessoas, tem muita gente criticando, e eu não sou um defensor, eu não tenho nem condições agora de falar sobre isso, né? Mas tem muita gente criticando com base em não entender o ponto de partida, né? Como se a emissão de moeda fosse imprimir moeda física, sem lastro, como se a moeda hoje fosse lastreada em algum padrão ouro, não é? Quer dizer, são intuições muito distantes das técnicas de Banco Central, não é? Já escutei até que emitir nota agora seria um problema, porque seria mais notas circulando, mais chance de contágio de Covid. Não é disso, a gente não está falando de moeda física, muito embora tenha aumentado a demanda por moeda física, sim. Né? Acho que até por conta do auxílio de R$600, as pessoas estão de sacar dinheiro, né? Então, mas essa é uma outra questão, né? Então, a gente tem que estudar esses mecanismos, né, no jogo de como que o Estado se endivida, se é pelo Tesouro, né, na sua emissão de notas, das operações compromissadas, ou se o Banco Central pode atuar aqui. E lembrando que o Banco Central, muito embora tenha tantas pessoas defendendo que ele deveria ser um banco mesmo, totalmente independente, né, o Banco Central é um instrumento do Estado. E também deve ser chamado a atuar junto com o Estado, quer dizer, primeiro a gente tem que chamar o governo federal a atuar de forma mais clara. Depois, o Banco Central é um instrumento. Terceiro, o BNDES. Né? O BNDES está parado por conta aí de vários problemas de investigação, etc., mas o BNDES é um instrumento importante para agora. Tá? Então, sobre emissão, eu só gostaria de falar isso, colocar como a coisa tem... do que se trata esse quantitative easing, o que os bancos na Europa fizeram, nos Estados Unidos, para ver se tem alguma coisa aqui, quais são os entraves. O Márcio lembrou a emenda constitucional número 106, o artigo 7º, permite essa compra no mercado secundário, mas será que esse seria o caminho? Né? Houve mudança nesse texto para chegar nesse artigo 7º. Quer dizer, a gente quer o Banco Central para comprar títulos das empresas, das pequenas empresas, quer dizer, a gente não permite que o banco atue junto com o Tesouro, em condições privilegiadas de troca de quem vai ser o devedor, mas a gente quer que ele compre os títulos do mercado, né? São perguntas que precisam ser feitas, né? Então é só isso, tá? Não é uma posição forte no sentido, esse instrumento. Não, a gente precisa estudar. E juristas precisam estudar também sobre o ambiente normativo. Ponto, né? E aí, só para concluir a minha parte, né?
eu reafirmo um negócio. Aqui a gente não tem que jogar entre será que o Estado deve investir nas empresas por meio de algum desconto, algum benefício tributário, ou elas podem quebrar. Eu acho que o Estado não pode fazer esse juízo. Ele tem que gastar, sim. Uma das formas de gastar é gastar indiretamente com benefícios tributários. Daí alguém pergunta, mas quem vai receber esse favor é quem tem lucro, é quem não precisa. Ora, quem consegue atuar agora e consegue manter emprego tem que ter estímulo para, inclusive, contratar mais. Tá? Mas eu não acho que tem que dar desconto no imposto de renda, ICSL. Eu estou falando das contribuições, de alguma redução, estou em linha com o professor Márcio, de alguma redução como 5%, alguma coisa for pagamento, e outros programas que esses sim seriam condicionados às empresas que conseguem manter emprego. Né? Não porque elas precisam menos, mas elas precisam reforço. Não adianta eu querer elas quebradas, que quebraram. A gente não fizer nada agora, só vai ter refis daqui no final do ano. Então é melhor tentar algum benefício agora do que o refis. Né? Alguém falar, não deveria gastar, não, eu deveria pensar em rever toda a minha dívida. Não é momento de estudar a dívida pública e repensar por que ela é enorme. Agora não, agora é hora de gastar, se endividar mais. O curtíssimo prazo é esse. Tá? Eu acho que eram essas questões assim que eu tentei fazer um pouco das questões do Gustavo. Um abraço, gente. Foi ótimo participar desse evento. Agradecendo mais uma vez, professor Zé Maria. Passo a palavra, então, para o nosso colega, professor Leonardo. Sobre as perguntas do Gustavo, ótimas perguntas, eu, obviamente, diante do Zé Maria e do Márcio Rolandi, eu vou fugir daquelas perguntas econômicas. Eu confesso que eu até tentei entender essa questão de você fazer emissão de mais dinheiro no mercado, e é difícil de alcançar, porque o discurso ele é muito sedutor da forma com que ele veio. Ele dá uma ideia de que o banco é um intermediário e que o financiamento direto do Tesouro pelo Banco Central sem o intermediário faria com que eu tivesse acesso mais barato de coisas. Mas a questão é muito complexa. A Lorene, minha amiga de INSPER, mandou, inclusive, um texto do Nelson Barbosa no IBRE da FGV, mas eu não vou entrar nessa área que eu não tenho familiaridade. Eu vou tentar responder de maneira rápida duas perguntas que ele mencionou, uma provocação que ele fez sobre a questão do lucro real e capacidade contributiva, e me dar um pouquinho sobre a questão do CPMF e folha. Eu acho que, se uma coisa foi bem feita por parte do governo, foi a escolha de quais tributos seriam prorrogados. Não que eu defenda exclusivamente a prorrogação, mas uma vez escolhida a forma prorrogação dos tributos, eu acho que os tributos escolhidos foram muito bem escolhidos. Por quê? Porque eles pegaram tributos que incidem sobre questões que não necessariamente a pessoa vai ter lucro ou capacidade contributiva. Então, na hora que você pega o PIS, na hora que você pega a COFINS, na hora que você pega a contribuição previdenciária sobre a receita bruta, você está pegando tributos que a pessoa pode ter receita e não pode sobrar nada, porque as outras despesas foram maior que a receita, não sobra nada. E eles excluíram, imagino que propositalmente, o IRPJ e ISS-LL, porque, como você colocou, eles geram lucro. Então, se a empresa continua tendo lucro, é razoável de que essa empresa faça algum tipo de pagamento. Então, pelo menos no que tange a prorrogação, eu acho que a escolha foi uma escolha feliz em colocar tributos que prorrogar tributos que a pessoa pode ter que pagar tributos sem ter qualquer capacidade contributiva. E um desses tributos, emendando sobre a questão do CPMF, é exatamente a contribuição que incide sobre a folha. Aí eu digo qual que é o meu entendimento sobre esse aspecto. O problema da contribuição previdenciária sobre a folha, no meu entendimento, não é o custo que o empresário tem da contribuição. O problema é que ele incide sobre algo que gera emprego. O problema não é a despesa que ele tem, mas você tem que ter, na minha opinião, uma referibilidade entre o cara estar pagando aquilo que é benefício dele. O empregador tem que pagar pelo benefício do empregado que é dele. Agora, eu não acho que isso deva sair de uma contribuição que seja folha de salários, porque isso desestimula o emprego e faz com que ele subcontrate, terceirize, pejotize, se desestimula. Mas tirar essa conta daquele sujeito que gerou a despesa e botar para outro, não me parece muito adequado, porque a CPMF tem esse aspecto de socializar esse tipo de coisa. Fala o seguinte, olha, você agora, quando você for fazer uma transferência para o seu filho que está estudando numa universidade fora da sua cidade, você vai pagar
pagar a conta daquele empresário. Na hora que você faz uma transferência, você agora que é exportador, que não tinha nada a ver com a história, vai pagar essa conta. Então, meio que você socializa essa despesa de alguém que gerou. Então, o problema, ao meu ver, não é exatamente o empresário pagar. Ele tem que financiar a previdência do seu próprio empregado. A questão é que eu acho que não deve vir sobre a folha de salários, porque desestimula ele a fazer contratação pelo mercado formal de trabalho. Acho que é isso, e é por isso que a CPMF, para mim, é um péssimo negócio. Tá bom? E aí, finalizando, muitíssimo obrigado, foi ótimo ter participado, vou estar sempre à disposição. Obrigado, Suzana, Zé Maria, Márcio, Gustavo, foi um ótimo debate, adorei participar dessa mesa hoje de manhã. Muito obrigada, Leonardo. Eu passo, então, as palavras, não sei se o Gustavo teria alguma consideração final, e aí eu volto para a gente encerrar o evento. Eu agradeço as respostas, eu me senti um pouco jornalista provocativo, aquele que quer, né, levantar a bola para receber, porque eu acho que essa é a ideia, né? A ideia é debater e ter respostas objetivas como foram dadas aqui por todos vocês. Agradeço mais uma vez e parabenizo aí. Estou muito satisfeito aqui. Obrigado, Suzana. Bom, pessoal, eu não tenho mais nada a fazer senão agradecer aí pela ilustre presença de todos os nossos palestrantes, debatedor. Eu fiquei muito satisfeita como presidente da SET de fazer o nosso primeiro evento online e inaugurar aí esse período de lives com palestras de altíssimo nível. Gostaria de agradecer a cada um dos palestrantes e também gostaria de agradecer aí aos nossos apoiadores, né? A Trial, que é a Associação de Estudos Tributários de Alagoas, o Instituto de Direito Tributário da Bahia e a Escola da AGU, sempre parceira aí dos nossos eventos. E aí agradecer também a participação de todos que nos acompanharam pelo YouTube. Muito obrigada a todos. Bom dia para vocês. Até mais. Até logo, bom dia. Tchau, tchau. Tchau, pessoal. Tchau, bom dia.